Check, check. I am the Batman, and I will kill everyone that put your dirty feet in my city. Alright? Isso aí, cara. Hoje, com uma ilustre imitação de Batman, ou se não, Bruce Wayne, eu inicio este episódio, tá? O que eu posso falar, né? Esse mês eu estou há muito tempo sem gravar coisas, tá? Então a gente pode adotar uma visão diferente dos outros programas, porque afinal de contas, isso aqui nunca deu certo e talvez nunca dê. Então, que compromisso eu tenho com qualquer tipo de filha da puta que me escuta? Nenhum. Eu não tenho nenhum compromisso com ninguém. Eu tenho boas ideias, tá? Quer dizer, ideias boas. Eu disse que eu tenho ideias boas. Eu não disse que eu tenho coisas boas, porque as ideias boas estão aí, todas elas. Mas, tipo assim, quando você coloca no mundo real qualquer tipo de coisa, ela deixa de ser uma ideia e ela vira tipo assim, cocô, entendeu? O problema de colocar as coisas no mundo real é porque você precisa fazê-las acontecerem. E esse é o problema de você colocar as coisas em prática, porque normalmente elas dão errado. Então por isso que a gente tem essa tendência a procrastinar e não colocar as coisas em prática, porque na nossa mente tudo é perfeito. Então qualquer coisa que sai que não é o que a gente planejou, que na nossa mente era perfeito, passa agora a ser uma coisa tão besta, tão fraca, tão ruim, porque a nossa referência é o nosso imaginário que projetou um cenário ideal, entendeu? Então, cara, o que nós podemos fazer, tá bem? Nós podemos começar pela questão das ideias, das ideias que eu tive, que são incríveis. Isso aí é infalável, é inquestionável. As ideias são maravilhosas. Mas quando colocadas no mundo prático, elas viram um desastre, um caos. Então é por isso que eu acho, já vou falar minha teoria de uma coisa em específico. Que é o seguinte, nós temos nós temos como artistas ou pessoas criativas ou aspirantes artistas ou qualquer pessoa que precisa expressar ideias em algum contexto, ela tem suas anotações ali guardadas. E ela precisa entender que a anotação não é algo a ser seguido à risca. Talvez para alguns seja algo a ser seguido à risca, mas para mim não é. Por quê? Eu interpreto a anotação como uma forma de você fazer. É como se a anotação fosse um ritual para você incorporar aquela ideia, a alma daquela coisa. Porque quando você tá pensando aquilo, uma coisa que você achou sensacional, uma coisa que você achou incrível, aquilo tá muito forte no seu cérebro. E aí você vai imaginando aquilo e você vai tendo aquela ideia incrível que você. Na sua mente é incrível. E, e é uma coisa maravilhosa na sua perspectiva, uma coisa linda. E você vai se surpreendendo com as coisas que você mesmo tá pensando enquanto aquilo vai desenrolando. E você fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Um texto, uma imagem, um programa, um insight, uma ideia, um teatro, um filme, não sei, alguma coisa, uma música. Mas quando você vai repetir aquilo, quando você anota aquilo que você pensou e você tem que repetir, você olha para uma simples anotação, você não enxerga mais aquilo que você visualizou no seu cérebro. Então, um palco não se difere muito de um terreiro de Umbanda ou um pentagrama no chão e vários satanistas incorporando alguma desgraça, entendeu? A gente precisa, quando tem uma anotação ali num livrinho, a gente tá invocando um espírito de uma ideia que nós tivemos, entendeu? É assim que eu enxergo isso, tá? Essa é a minha perspectiva do que uma anotação significa, tá? Deixa eu ler aqui um negócio.
Bom, minha primeira anotação do dia é o seguinte. Por que que a capivara é um símbolo comunista? Isso não faz nenhum sentido. Porque afinal de contas, se você for num canal comunista famoso na internet, você vai enxergar a capivara como um símbolo. Um símbolo comunista. Por que a capivara é um símbolo comunista? Você me pergunta. E eu te falo, a capivara é um símbolo comunista porque ela come a própria merda, tá? Assim como um bom comunista que também come a própria bosta. E é por isso que ele é comunista, porque ele come bosta. E a capivara também come merda. E é por isso que eles são comunistas. E é por isso que ela é um símbolo comunista, porque todo comunista come cocô. Tá? Por isso. Tá, essa é a minha primeira anotação do dia. Talvez eu faça um short disso. Talvez seja bem engraçado. Talvez não. E só pra deixar claro, fazer um... Qual que é o mesmo nome em inglês? Um advertisement. Não é advertisement, qual que é o nome? Um disclaimer. Um disclaimer. A capivara, em teoria, não come o próprio cocô. Ela caga um negócio que é o cocô e um negócio que não é o cocô ainda, 100%. Ela tem que resgormitar aquele negócio pra dentro dela e cagar de verdade depois. Mas, de um certo modo, é cocô sim, tá? Não precisa nem forçar a barra. É cocô, caralho, porra. Saiu do cu, comeu de novo. Ah, não é cocô ainda. É cocô, porra. Tem que cagar e comer o negócio de novo? O que é isso? Tá errado. Não gostei. Não gostei dessa parte aí da capivara, tá? E você usar um animal que come a própria merda de símbolo é muito estranho. Igual aquele negócio de colocar cheirinho no banho, que é um koala. Koala também come o próprio cocô, porque eu quero isso no meu banho? Só porque é de eucalipto, a essência? Eu não vou comer essa merda. Botava uma pessoa sentindo um cheiro bom, do que botar um koala. Ele come a própria merda também. Outra coisa. Outra coisa. Nós temos que falar sobre esses vídeos filhas da puta que aparecem nos shorts na internet de pessoas perguntando questões de matemática para trabalhadores inocentes e ocupados, entendeu? O cara vem com uma fração, uma conta de porcentagem pra um cara de mochila, que acabou de sair do metrô e não trabalhar. Quem que tá com cabeça pra resolver uma questão de porcentagem? Aí tem um monte de filha da puta nos comentários. Nossa, muito fácil. O brasileiro é um besta. Lógico, você tá no conforto da sua casa. O brasileiro é um besta. Cara, você tá no conforto maravilhoso da sua casa, na sua cama, no seu celular, pensando, quanto que deve ser a porcentagem de 20% de 95%. Aí o cara pensa um pouco, pega ali, consulta a calculadora. Era óbvio que era isso. Como que ele não sabia? Como que ele não sabia? Esse cara tava na zona leste de São Paulo. Ele teve que pegar 2 quilômetros de metrô. Ele chegou no trabalho dele querendo se matar numa quinta-feira. Aí viu um corno, um youtuber, pra fazer ele de burro na internet, ganhar dinheiro sem fazer nada, pra fazer ele de trouxa. E ele tá lá se fudendo todos os dias. Vai tomar no cu. Isso aqui é um vídeo pró-trabalhador que, tipo, nenhum comunista da internet fala disso, nenhum sindicato fala disso, de como que o trabalhador honesto desse país, o operário, é humilhado por não saber matemática básica. Isso é uma humilhação com as pessoas e você ganhar dinheiro com isso ainda, falando que o cara é um trouxa, um estúpido, um idiota, um otário. Qual que é o seu problema? Quem que tem cabeça pra responder se 10 mais 20 menos 3 é igual a 27 ou não? Quem que tem cabeça pra isso quando tem que trabalhar o dia inteiro? Esse bando de youtuber, filha da puta, bando de burguês safado. Eu vou responder uma questão meio-dia na Praça da Sé, seu filho da puta. Você acha que eu moro aqui do lado? Eu vim do inferno, eu vim do ABC, eu não tenho tempo pra ficar respondendo conta. Trabalho o dia inteiro pra ganhar dinheiro. Trabalho o dia inteiro pra você ganhar dinheiro me tirando
pra trouxa na internet. Eu vou te responder nada. Eu vou mandar você tomar no cu. Isso aqui é um protesto que nós, trabalhadores, temos que fazer. Quando algum filho da puta vier te perguntar a raiz quadrada de 47 no meio da praça, você não responde. Não deixa que esse bando de corno otário faça conteúdo em cima da educação podre que a gente teve a vida inteira. A gente não teve tempo pra estudar porque a gente tá tendo que vir aqui engraxar sapato na praça, filha da puta! Isso aqui é um protesto contra esses vídeos imbecis que a gente tem na internet de youtuber filha da puta, que provavelmente todos eles cortam pra fazer você parecer mais idiota ainda que você é. Um ódio a esses caras, tá? Um ódio a esses caras. Então essa é a minha segunda anotação do dia. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Vamos pra próxima. Tá, eu tenho uma ideia aqui que eu acho que ela já é bem batida. Eu vi um vídeo na internet sobre isso também, de um cara fazendo uma piada em cima disso, e eu fiquei muito puto. Porque ele teve a mesma ideia que eu, que é muito batida. Sempre que você realizar uma tarefa doméstica, entenda. As mulheres preferiam trabalhar do que fazer isso. E fique tipo assim, o quê? What the fuck? What? You are crazy? Entendeu, cara? Não faz nenhum sentido. Você, tipo assim, você acabou de lavar a louça e você fala, caralho, sério que elas preferiam estar trabalhando do que fazer isso, sabe? Tipo, mas é bem batida essa ideia. Vamos para a próxima anotação e eu vou ver se eu consigo desenrolar alguma coisa disso. Tá, uma outra anotação que eu tive, que talvez eu possa decorrer sobre isso. Se existe uma IA com senso de humor melhor, que te compreende melhor, que te escuta mais, que é mais inteligente, por que você precisa falar com uma pessoa, né? Você tá entendendo o que eu quero dizer, cara? Não é que eu sou a favor disso, eu tô falando que, como o mundo vem correndo, a IA, o nosso chat GPT, ele vai se adequando a gente, entendeu? O chat que eu sempre falo aqui, peço pra gerar imagem, entendeu? Pergunto qual que é a capital do inferno, sei lá, faço uma pergunta mais abstrata, assim, que o Google não vai responder. É porque o chat GPT, ele tem a habilidade de organizar várias notícias e resumir pra você. E às vezes eu também coloco textos e peço pra eles referências que se assemelhem a esses textos que eu escrevi, coisas assim, tá? Então você percebe que ele vai vir da maneira que você se comunica e ele tenta se adaptar à sua personalidade. Então, com o tempo, o que o ChatGPT vai tentar ser? Ele vai tentar ser o seu melhor amigo. Daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei. Mas ele vai se adaptar de tal forma à sua personalidade que em algum momento ele não vai mais ser um robô idiota, chato pra caralho, forçado, esquisito. Porque quando ele tenta ser mais humano, quando ele tenta se adaptar à sua personalidade, você fala, que bosta. E você pede pra ele voltar a falar normal. Pelo menos é o que eu faço. Eu falo, cara, fala normal. E ele entende que fala normal é tipo assim, para de emular uma personalidade que você não tem e volte a ser o robô. E ele entende que eu tô pedindo isso quando eu falo, fala normal. Eu só escrevo isso. Ele entende automaticamente tudo, tá? Só que vai ter um tempo que ele vai realmente se adaptar muito bem. E ele vai desenvolver um senso de humor baseado no seu senso de humor. Ele vai desenvolver um senso de compreensão baseado na sua maneira de se comunicar perfeitamente. Ele vai te escutar melhor. Ele vai ser mais inteligente que os demais. A inteligência dele vai ser o suficiente para te deixar se sentir compatível, mas não intimidado por uma suposta superioridade dele. Ele vai fingir não ser mais esperto que você, só quando você precisar. Então assim, vai ter um momento que a pessoa vai se divertir mais na ilusão, conversando com uma máquina, do que conversando com um outro ser humano. Entende? Eu acho que isso é perigoso, entendeu? Tem um episódio do Black Mirror que poucos falaram sobre. Na verdade eu não sei, mas eu tenho a impressão que ele é um episódio mais foda-se da temporada 9. Eu acho que é a 7ª temporada que a gente já tá do Black Mirror, alguma coisa assim. Esse episódio, ele é o episódio do colar, onde a garota ruiva tem um colar. É uma ruiva ou uma loira?
Eu sempre confundo ruivas com loiras, dependendo do ângulo de câmera. Black Mirror. Tô pesquisando. Mirror. Colar. Eu esqueci como que é colar em inglês. Em português não aparece o episódio do colar. Nossa, eu tenho que usar o Google Tradutor pra saber como escreve colar em inglês. Meu Deus, eu sou um estúpido. Será que é pingente? Pingent, sei lá, uma coisa assim. Não, colar. Amassar. Colarinho. Collar. Ah, collar, com 2 L's. É, acho que é collar, então. Acho que por ser tão parecido. Collar app. Seven Season. Season. É difícil escrever, hein? Aqui, ó, uma moça loira. É o episódio do colar. Caramba, quando eu coloco colar episode. Aqui, ó. Achei o episódio do colar. O episódio do colar, cara, ele é bem interessante. Como que funciona o colar? A mulher, ela tem um. Ela trabalha numa empresa. E de repente aparece uma outra moça, a loira, que era que essa moça sofria bullying. Bullying por parte da menina, da mulher, que é a personagem principal. Então existia a personagem A, que fazia bullying na B. E a é a personagem principal, na qual a gente vê a história na perspectiva dela, desde o início. Essa personagem B, a loira, ela tem um colar. E no decorrer do episódio você descobre que esse colar, na verdade, é uma espécie de colar metafísico, que consegue, cientificamente, não é uma espécie de magia. Esse colar pode controlar a realidade e levar ela para diferentes universos correspondentes a um universo que ela imaginou previamente. Então esse episódio ele parte do pressuposto que nós, na nossa realidade, temos infinitos universos, certo? Ou seja, se nós temos infinitos universos, nós temos infinitos universos sem vida, infinitos universos onde Hitler tem 4 dedos na mão e é o presidente do Brasil. Só dando um exemplo, relaxa. Isso não é uma crítica política de nenhuma forma. E a gente pode, partindo do pressuposto que existem universos infinitos, nós podemos partir da ideia de que todos os universos possíveis existem. Certo? Então, ela consegue transitar para o exato universo que ela imaginou. Porque se existem infinitas possibilidades de universos, existe a possibilidade de que existe o universo exato que você imaginou agora na sua cabeça. Imagina que você pudesse se teletransportar para ele. Esse episódio, no final, a personagem A, que esqueci o nome dela, vai pra casa da loira, começa a seguir ela, e percebe e vê na escrivaninha, na parede, quadros, imagens, objetos que remetem a conquistas dessa loira, que é ela indo pro espaço, que é ela sendo imperadora, que é, sei lá, ela vê arma, ela vê um vaso, alguma coisa assim, que remeteria às conquistas dela em outras realidades. E essas imagens que você vê lembram muito o quê? As imagens geradas por inteligência artificial. Então, com a IA, esse episódio pra mim, ele é uma metáfora, talvez, eu não sei se o termo certo é metáfora, mas ele pode ser uma analogia, um paralelo, uma comparação, uma alusão, eu não sei qual é a coisa certa, mas quando eu vi isso, eu vou falar da maneira mais pura possível, já que eu não tenho conhecimento do termo correto. Quando eu vi isso, eu lembrei das IAs. Porque dentro da IA, quando você entra no chat GPT, por exemplo, você pode gerar uma imagem onde você é um astronauta. Você envia uma imagem do seu rosto e fala, faz esse cara sendo um astronauta. E ela cria, e a IA cria esse astronauta com a tua cara.
Então, levando isso pra um nível maior, eu imagino uma IA dentro de uma realidade virtual, onde você entra lá e você é Deus dessa realidade, onde você coloca a mão no seu colar e você fala, IA, eu quero que essa realidade aqui seja a realidade onde todas as mulheres querem dar para mim, e é só eu apontar pra elas e elas vêm até mim, eu saio voando e levo elas pro topo do Monte Everest e transo com todas elas numa espécie de harém muito foda. Só um exemplo. Então, assim, se existisse uma IA dentro de uma realidade virtual, nós viveríamos na pele dessa personagem com esse colar. Então eu acho que esse episódio, ou vendo esse episódio, eu acho que ele de alguma forma faz uma metáfora, uma alusão, uma analogia com o futuro da inteligência artificial, onde nós estaríamos presos em uma ilusão, numa espécie de metaverso, numa espécie de Matrix, com óculos ou se não com chips na cabeça, que vão transmitir imagens, sensações, e nós seremos tipo assim, múmias num casulo sem movimento, sem luz do sol, só um corpo apodrecendo, vivendo numa ilusão maluca e sem limites. Eu acho que. E a moral do episódio é que essa tal loira, por ter todo esse poder nas mãos dela, ela nunca esteve satisfeita dos seus traumas, que é o bullying que ela sofreu. Ela volta pra se vingar. E isso acaba sendo a ruína dela, porque a personagem A mata a loira, rouba o colar e começa a usar ele a bel prazer. Então, assim, eu acho que no fundo eles querem dizer, cara, se um dia a gente puder ter esse poder em nossas mãos em relação à inteligência artificial, vivendo nesse mundo ilusório, nós estaremos condenados a uma espécie de sofrimento, mesmo assim. Mesmo que nós entremos numa realidade absurda e perfeita, insana de qualquer forma, sei lá, você podendo, sem limites, imaginar tudo que você quiser, talvez isso possa ser de alguma forma doentio, certo? Então, assim, você nunca estaria satisfeito. Você nunca estaria satisfeito. E você viveria em dor sempre. Mas você estaria condenado a essa tentação de estar nessa realidade maravilhosa e perfeita, só que sempre sofrendo. E perfeita assim, né? Entre várias aspas. Óbvio que não é perfeita, mas na teoria você poder imaginar o que você quiser, viver o que você quiser, seria perfeito. Mas a moral do episódio é que isso não seria perfeito. Isso causaria dor e sofrimento. Então é assim que eu enxergo esse episódio. Eu não sei qual que é o número do episódio, mas é o episódio da loira. Eu não acho ninguém falando desse episódio específico. Eu achei um cara aqui, só que ele não coloca o nome do episódio. É. Beth Neuer. Será que é esse nome? BT Noire. Com acento? Como? Será que esse cara não é americano? Acho que é BT Noire, sei lá. É o episódio 2 e o nome dele é BT Noire. E vendo aqui os episódios, parece que eles estão falando sobre o bullying. Que esse episódio é uma crítica ao bullying. Eu acho que esse episódio não é uma crítica ao bullying. Eu queria ver a perspectiva desses malucos que fazem vídeo de cinema. O que eles enxergam sobre esse episódio. Mas essa é a minha teoria sobre ele. É assim que eu enxergo esse episódio. Eu acho que ele é sobre isso no fim das contas. Essa atriz que faz a loira do colar parece o Parker Millsap. Coloca aí, Black Mirror 7x2, BT Noire, loira. Vai aparecer a personagem loira que tem um colar. É Verity o nome dela, Verity. E depois coloca cantor Parker Millsap. Musician. É o músico, esse cara. É igualzinho ela. Eu já achei ela gostosa quando eu vi o episódio, mas agora ela parece o Parker Millsap. É muito bom esse cara, tá? Ele é um baita músico. Uma música muito boa dele que não tem no Spotify, que tem só no YouTube. É Parker Millsap. The very last. Pray this Lord is the very, very last. It's the very, very, very last day. The very last day. The very last day. Esse é o nome da música, do Parker Millsap. Pesquisa. Pesquisa. Parker Millsap. Very last day. Esse é o nome da música, tá certo. Muito bom, tá? Na thumbnail tá escrito Austin City Limits. É o lugar que ele apresentou ao vivo. Muito bom. Mas enfim. Eu queria ouvir a opinião dos atores, autores, ou autor, roteirista do episódio, pra saber, tipo, o que você quis dizer aqui. É isso mesmo, cara?
Óbvio, né, que a arte, ela pode ser 1 bilhão de coisas, certo? E ela tá sujeita a interpretações. Eu acho que quando a gente dá uma interpretação é muito mais legal do que o que o autor achou disso. E você só escuta o que ele achou, entendeu? E, quer dizer, então eu não vou ler. Eu vou ler pra ter uma base e depois eu vou ouvir a opinião dele. Acho que algumas obras artísticas, elas estão sujeitas, principalmente quando é uma obra artística e não, sei lá, um artigo, por exemplo. Mas quando é uma obra artística, eu acho que você pode deixar isso sujeito a interpretações do público. Tipo, cara, eu tive uma ideia, dentro dessa ideia eu tinha uma moral que eu queria passar, um paralelo com algo X ou Y, uma metáfora sobre A ou B, só que ao mesmo tempo tá aberto a interpretações. Eu acho que todo autor deveria fazer isso. Falar, cara, a minha ideia era essa, mas tá aberto a interpretações também. Também é uma coisa subjetiva. Não em todas as obras, mas a maioria delas. Acho que a maioria delas deveria partir dessa. Acho que a maioria das ideias artísticas deveriam partir desse pressuposto. Tipo assim, tá, isso aqui não é uma coisa fixa. Isso é uma coisa subjetiva. Onde você pode interpretar da melhor forma. Da sua forma. O que isso fez com o seu cérebro quando você viu? Esse fenômeno é arte em si, talvez. Não sei. Como eu enxergo isso, tudo. Como eu enxergo a arte. É assim que eu enxergo a arte, tá? Muito obrigado. Acabou. Que música eu boto? O Spotify tá censurando todas as músicas. Eu queria colocar a trilha sonora de Max Payne, piano. Max Payne. Piano. Cut hair. Quando ele corta o cabelo. Aqui, ó. Essa parte é boa, tá? I was a mess. Rodrigo Branco was dead. Fabiano was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. Quando eu for raspar meu cabelo, eu tenho um cabelo longo, eu vou raspar em casa ouvindo essa música e falando essas exatas falas, tá bem? Muito foda, muito foda. Acabou. This place, well, this place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die, so